continua no próximo episódio. Bem-vindos ao Liberty Law. Hoje conversamos com Denis Elisevich, empresário e político em atividade. Seja bem-vindo, Denis. Olá. Parabéns pelo seu canal, também pelo fato de vocês terem conseguido mais de 300 inscritos, 4 anos de existência do canal de vocês. Considerando que você nem sempre é simpático com seus espectadores, você pode dizer a eles tudo o que pensa sobre eles. Mesmo quando eles não te perguntam, mas perguntam de uma forma que você não gosta, você responde de maneira bastante dura para todos os homens e mulheres. Mas as pessoas gostam de você, elas se inscrevem no seu canal. Eu gostaria que as pessoas também se inscrevessem no nosso canal. Então qual é o seu segredo? Você poderia compartilhar suas ideias? Bem, se isso é segredo, é que sou verdadeiro. Você disse que não sou simpático? Sou, mas não tolero idiotice descarada. Por isso falo abertamente. São os políticos que vivem dizendo: vocês são as pessoas mais incríveis, inteligentes e bonitas. Não existe mais ninguém como vocês. E depois, desculpe, enganar essas pessoas, roubá-las e ir embora. Eu não preciso disso, por isso posso me dar ao luxo de falar a verdade, tanto sobre aqueles de quem falo, quanto para as pessoas. E elas talvez comecem a pensar sobre tudo isso se começarem a se sentir desconfortáveis. O mais importante é que transmito uma ideologia. Isso é o principal. Meus conhecidos dizem, Denis é meio grosseiro, um pouco rude, sempre dá vontade de ouvi-lo, mas não há alternativa. Gente, há várias opções, mas se vocês se identificam com a ideologia e a posição do Denis, inscrevam-se no canal dele, no Liberty UA, comentem e deixem seus likes. Obrigada por estarem conosco. Então, a Ucrânia está se recuperando de mais uma noite terrível. Nesta noite, a Rússia lançou quase 300 drones e mais de 20 mísseis balísticos e de cruzeiro. Foram registrados 100 feridos em todo o país. Uma criança de 12 anos morreu. O presidente Zelensky está agora na Holanda. Ele está recebendo o prêmio das 4 liberdades. Ele afirma que a Rússia deve ser responsabilizada por essa agressão e solicita a criação de um tribunal especial. Especialistas dizem que em dias como esses o líder deveria estar no país. Outros perguntam por que, quando sempre há bombardeios, ele não está no país. Por outro lado, esses prêmios, essas eleições e discursos realmente aproximam a paz na Ucrânia ou a punição para Putin? Bem, em primeiro lugar, não é preciso ser um conspiracionista ou algum tipo de hater do Zelensky para notar que em 90%, não em 100%, mas em 90% dos bombardeios mais intensos, ele está ausente do país. Isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, quando você está conduzindo negociações de paz, e basta pensar um pouco, quando você está conduzindo negociações de paz, sim, com o terrível Putin, com a terrível Rússia, que bombardeia de forma brutal, mas você está pelo menos, de jure, negociando com eles. Ты ждешь в гости Кушнера-Виткофа? E você menciona um tribunal especial. Bem, vocês entendem como posso dizer. Ou Hitler deve se suicidar e então começa o processo de Nuremberg, ou você negocia com ele sobre paz, sobre um cessar-fogo, sobre qualquer coisa. É difícil combinar essas coisas. Já passamos por isso, ele dizia que negociava, a cúpula com o Meru foi forte, se lembram? Ao mesmo tempo ele xinga com um palavrão com D. Já passamos por tudo isso, o cara basicamente faz uma política anti-Trump, pode-se dizer, não fui eu, alguém escreveu isso, ele lidera a coalizão anti-Trump e sabota completamente as negociações de paz. Você entende, então, Trump acha que o Irã é bom? Então Netanyahu e Israel acham que o Hamas da faixa de Gaza é bom? Não. Mas a questão é, estamos fazendo a paz ou não estamos fazendo a paz? Quero dizer uma coisa para vocês, que cada pessoa, durante esses bombardeios terríveis, se lembre imediatamente de cada propagandista que fala para ela sobre vitória. Cada tia inteligente de Varsóvia, que escreve no Twitter que não pode haver nenhum compromisso, tem que ir até o fim. Que se lembre de tudo isso, que se lembre desses vídeos, de como temos armas grandiosas, que podemos libertar o Estreito de Armursk, proteger todo mundo, bombardear todos, enfim, fazer tudo. Que se lembre de tudo isso, porque Putin acumula mísseis e drones, depois faz um ataque fortíssimo, pessoas morrem, pessoas sofrem, perdem seus bens, e depois de 3 dias parece que tudo isso é esquecido. Todas essas pessoas e essa criança poderiam estar vivas se a paz tivesse sido alcançada. Esse pensamento deve sempre vir primeiro.
Veja, nas cidades também, nem os prefeitos, nem os funcionários municipais, ninguém toma medidas em relação ao TCK sobre o fato de que eles também são contra as pessoas procurarem eles e expressarem a opinião de que querem a paz. Ninguém, nem a Rada Suprema, nem os conselhos locais influenciam esse processo. Dizem que é capitulação se retirarmos as tropas de Donbás. Mas por que a capitulação é considerada apenas nesse caso? E se agora retirarmos as tropas de Donbás? E antes, quando houve a desminagem de Chonyar, quando os russos ocuparam, por exemplo, Mariupol, eles imediatamente ocuparam. Dizem que estavam prontos para a ocupação. Outros especialistas afirmam que, na época, isso não era visto como capitulação. Se compararmos a entrega dessas terras agora com aquelas que já entregamos, a capitulação maior aconteceu no começo. Porque a culpa seria de quem agora aceitasse essa chamada capitulação. É bom que você tenha acrescentado isso. Agora não é nenhuma capitulação. E naquela época também não foi capitulação, foi traição. Eu concordo que as perdas que a Ucrânia sofreu naquela época, e até antes disso, lembre-se, Crimeia, Donbás e o que está sendo discutido agora. Naquela época, entregamos Crimeia e Donbás sem disparar um tiro, e não recebemos garantias de segurança. Obama e Biden não ofereceram garantias para impedir avanços de Putin. Ligaram e disseram ao Turchinov: não estou defendendo ele, pacificador exemplar. Não atirem, não provoquem, recuem, depois resolveremos. E fomos resolvendo as coisas até chegar ao que estamos discutindo hoje, o bombardeio insano de ontem. É assim que as coisas funcionam. O presidente Trump diz: faça uma concessão pequenininha, e depois você recebe garantias de segurança e um fundo de 800 bilhões. Mas entende, Tatiana? Aqui eu, claro, faço tudo o que posso e o que não posso, mas é muito difícil lutar sozinho contra uma propaganda dessas. A propaganda contou para eles que Trump é um agente Krasnov, um canalha, um miserável com demência. Idiotas úteis aparecem e dizem que ele tem demência. Biden era maravilhoso. Muitos dizem que na época dele era melhor, como se fosse o Trump quem lançava mísseis e drones contra a Ucrânia. Não é o Trump que vai enviar Vitkov para Kiev. As negociações trilaterais ocorreram provavelmente no governo Biden, não no de Trump. O que quero dizer é que é muito difícil. Por outro lado, você perguntou sobre esse prêmio 4, o que tem de 4 aí? 4 minutos, por favor. 4 liberdades, liberdades. Para o ditador. Nas 4 liberdades de Roosevelt estão a liberdade de circulação de dinheiro, pessoas, expressão e mais uma, a 4ª. Liberdade do medo. Eles dizem que nós não temos liberdade do medo, mas nós temos pessoas. Acredite, nós temos um medo terrível desses mísseis. Mas nos dá um objetivo. Agora eu vou explicar isso para vocês. Aliás, isso é muito importante, nós deixamos passar, eu lembrei disso por acaso. As pessoas na Ucrânia vivem com medo, agora mais dos centros de recrutamento militar do que de Putin. Veja a que ponto chegamos. Não há liberdade financeira nem de locomoção. Monitoramento financeiro impede transferências para o exterior, pois sistemas de pagamento bloqueiam. Que liberdade resta às pessoas? E quanto à liberdade de expressão? É por isso que existe migração política? Que liberdade é essa? Ou seja, por tudo o que Zelensky destruiu na Ucrânia, dão a ele o prêmio Roosevelt nos Países Baixos, na União Europeia. Tatiana, a Europa. Os países são grandes, os povos são grandes, a Europa é grandiosa, mas a merda governa muitos países lá. Foram eles que pisotearam a ideia de democracia, a ideia da civilização ocidental, o povo da Ucrânia, a própria Ucrânia. Eles exaltam essa criatura e a promovem antes de tudo. Entende? Isso tudo precisa ser mostrado nas notícias. Aí contam para vocês, como eles dizem, os marginais, que Zelensky é um ditador ruim. Mas nós acabamos de dar um prêmio para ele. Vamos dar o prêmio Roosevelt. E pronto. Vamos mostrar na CNN e perguntar: quem está falando o quê? Será que dão o prêmio Roosevelt à toa? Isso não é normal. O principal é imaginar como Trump está se sentindo ao ver Zelensky receber o prêmio Roosevelt. Tudo isso são ações especiais. Estou conduzindo vocês a elas. Liberdade de expressão, liberdade de opinião. Mas na Ucrânia, quantos presos políticos existem? Cerca de 40 mil, se não me engano. Tem pessoas sob sanções. As ações deles são equiparadas ao fato de serem terroristas envolvidos em atividades terroristas, como Oresh, Oleshko e Mossichuk. Eles estão sob sanções como se envolvidos em atividades terroristas. Isso é visto como o mesmo.
Por que esses europeus não reagem a esses fatos? Eles não podem não saber que há prisioneiros políticos na Ucrânia. Por que eles não reagem de forma alguma a essa situação? Porque Zelensky tem carta branca total. Você acha certo impor ordem internamente? Imponha a ordem. O principal é que você lute. Te peço isso. Se eles interferirem, Zelensky dirá: esperem, estão me atrapalhando. Essas pessoas estão me impedindo de fazer o que combinamos com vocês, o que eu prometi a vocês. Ficam no caminho latindo, resmungando alguma coisa por aí. Bem, vocês entendem ter medo da palavra? Isso já é demais. Eu nem tenho palavras para isso. Mas vocês entendem, em 99% dos casos, isso é permitido para eles e passa. Mas eu conheço alguns casos em que por certas coisas, digamos assim, eles foram punidos. Bem, no sentido figurado. Hoje, o Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional divulgou uma análise de 3 cenários que o Kremlin está pronto para pôr em prática até 2028. Como você acha, qual cenário está mais próximo da realidade e qual seria o mais desejado para Putin? O primeiro cenário é o seguinte: continuar a guerra em grande escala pelo menos até 2028. Plano 2, avançar para congelar o conflito. Número 3, continuação da guerra contra a Ucrânia e transição para uma guerra híbrida com a OTAN mais perto de 2028. O que está mais próximo de Putin e o que é realista para a Ucrânia? Estão falando e fazendo previsões sob o ponto de vista de Putin, certo? Sim. Olha só. Você percebeu as manipulações de imediato? Costumam dar 2 opções erradas, aqui foram 3, todas equivocadas. E onde está a opção de que a guerra vai acabar de vez? Não digo que Putin seja pacificador ou queira encerrar a guerra. Sob a influência de Trump, simplesmente vamos chegar a um acordo, acabar com a guerra, resolver todas as questões que se acumularam ao longo das décadas, com as quais alguém lá não está satisfeito e assim por diante. Em algumas questões haverá compromisso, em outras, alguém cederá. Não dá para dizer isso melhor para a sociedade. Eles até, veja, chamam de congelamento, ou seja, todas as 3 opções dizem: pessoal, é guerra, se não for hoje, vai ser amanhã, se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. Esse é o programa de destruição da Ucrânia. Esse é o cenário em que a Ucrânia nunca deve ser bem-sucedida, ela não deve nem levantar a cabeça. Quando digo Ucrânia, quero dizer os ucranianos. Levantar a cabeça. Que sucesso econômico! Que isso! Esqueça tudo isso! O seu papel é lutar. Vocês são um tampão entre nós e o mundo civilizado e a Rússia. Vocês são um tampão. Isso, aliás, respondendo à sua pergunta anterior. Por isso, Zelensky, você se dispôs a isso, ninguém mais no mundo aceitaria algo assim. Todos os outros têm juízo. Faça praticamente tudo o que você quiser. Em princípio, do lado da Europa, faça tudo o que você quiser. Graças ao Trump, dá para segurar algumas coisas. Continuação. Recentemente assisti a uma transmissão do Konstantin Bondarenko e ele disse que o grupo de negociação que trabalha do lado da Ucrânia está dividido em 2 campos de concentração, em 2 grupos, em 2 campos, como quiser chamar. Mas um deles é a favor de que não se pode parar esta guerra agora, porque isso seria uma capitulação, isso é impossível de fazer. Outros representantes do outro grupo dizem que a guerra precisa ser interrompida agora, porque não podemos continuar lutando, mas em condições que não permitam que ela recomece daqui a 5 anos. De alguma forma, para que ela realmente comece de novo. Nenhum dos negociadores está falando sobre acabar com a guerra aqui e agora, e fazer com que ela nunca mais aconteça. Essa é a análise dele após conversar com representantes dos Estados Unidos. Não sei com quais, mas esse foi o resumo dele, foi como concluiu e está próximo da realidade. O que acha? Desculpe, no início não ouvi de quem era a minha análise, ouvi tudo, menos isso. Konstantin Bondarenko. Eu sei quem você é. Isso é um absurdo. Os Estados Unidos estão negociando. Se ele falou isso pelo lado americano, passaram essa informação para ele. Do lado dos Estados Unidos, deram informações sobre como o grupo de negociação ucraniano está lidando com as negociações. Desculpe. O grupo de negociação ucraniano pode agir assim, mas veja, é uma questão muito complicada. Zelensky determina que as negociações sejam conduzidas assim. Mas eu sei que Budanov, em alguns momentos, conduz as negociações um pouco diferente com Arakhamia. Quanto aos Estados Unidos, quero assegurar a todos. Os Estados Unidos estão negociando a partir da posição de vamos resolver tudo agora, encerrar todas as questões. Sim, é desagradável, mas desculpe, ninguém aqui é culpado, só nossos líderes anteriores. Não poderíamos influenciar com você
se Putin estaria no poder. Deveríamos ter agido e decidido por conta própria. Do jeito que o país foi governado, Putin nos atacou porque éramos fracos. E eu quero te dizer que... Ai, como explicar isso direito? Como explicar isso direito? Resumindo, a América definitivamente quer resolver todas as questões. Vivam, nem digo em harmonia, mas vivam sem guerra, ganhem dinheiro. É isso, falando de forma simples. Você acredita que há parte do grupo de negociação que quer encerrar a guerra, mas para que ela volte em 5 anos? Não descarto essa opção, pois acompanho os deputados com frequência. Lembro que Camille Chuck comentou certa vez sobre esses caras que voltariam da linha de frente. Eles precisam saber, entender que a qualquer momento esses agressores podem nos atacar de novo, então precisamos nos reunir, estar prontos para o ataque, nos defender e coisas assim. Ou seja, em 5 anos, segundo o nosso grupo de negociação, precisamos recuperar o que temos. Você acredita? Não, eu não acredito que alguém diga isso diretamente. Imagina só, Vitkov e Kushner estão sentados e alguém diz para eles: olha pessoal, queremos terminar, mas de um jeito que daqui a 5 anos tudo comece de novo. Essa é uma análise das conversas que estão acontecendo. Essa é uma avaliação do Sr. Bondarenko. Talvez tenha sido assim, talvez ele esteja certo, talvez não esteja, mas, digamos assim, eu acredito nisso porque realmente sei que existem forças. Eu já os mencionei várias vezes, aqueles que estão interessados em provocar, incendiar, para que haja conflito. E tudo isso funciona contra a Ucrânia. E o pior de tudo isso, Tatiana, é algo repugnante, nojento e horrível. Como posso explicar isso para você? Como posso explicar isso para você? O povo foi convencido pela propaganda de que só pode ser assim, sem alternativa. No meu caso, isso é fácil de verificar. Veja nos canais e entrevistas dos representantes do governo e oposição. Onde está ao menos uma palavra dizendo que precisamos viver sem guerra? Teses que não se repetem, dizendo que Eliseevich é ruim, mas é preciso viver sem guerra e transformar a Ucrânia em um país de sucesso. Eles usam camisetas Make Russia with Mologa, não Make Ukraine. É Make Russia with Mologa. Essa é uma grande diferença. Quando dizem que a Rússia deve ser reduzida, não falam do sucesso da Ucrânia, mas de guerra e ilusões irrealizáveis. Por que isso acontece? Se disserem Make Ukraine Great Again, precisam mostrar um plano, justificar a posição e definir uma meta. O que vão prometer? União Europeia, OTAN, que vão aceitá-los? Zelensky, como sempre, repetindo hoje de novo, amanhã analiso isso na live. Ele insiste em repetir. Sim, a OTAN realmente não é grande coisa, mas a União Europeia é indispensável para nós. Já não precisamos mais da OTAN. Lá, tudo foi dito abertamente. Só neste mês, 35 vezes, a União Europeia é necessária, mas não é assim que se entra na União Europeia. Nossa vizinha Polônia afirma que não haverá adesão acelerada. Siga nosso caminho, porque a Polônia quer mais um concorrente negociando com a União Europeia, mas sem restrições internas. Eles precisam disso? O mesmo serve para outros países. Por isso tem gente que fica pensando, a União Europeia vai nos tornar bem-sucedidos. Tem gente lá pensando, aquele tiozinho vai nos tornar bem-sucedidos. Não. É preciso criar seu próprio país e uma supereconomia, o que é possível. Não siga as diretrizes da Úrsula, da União Europeia, nem essas histórias de como agir. Assim teremos chances de sucesso. Olhem a Argentina e a propaganda que estão fazendo. Viram? Eu vi, mas com essas leis que saíram na Ucrânia, vamos conversar sobre isso da próxima vez com você. Sim. Vamos deixar para depois. Queria perguntar sobre Orbán e Magyar. Por que Magyar mudou sua atitude em relação aos ucranianos? No que esperávamos, pensávamos que seria assim. Quando Magyar chegar ao poder, então eles não vão mais bloquear esse dinheiro que vai para os ucranianos. Eles vão dar esse crédito aos ucranianos. Ele não será pró-Rússia, pois diziam que Orbán era. Pelo menos nisso comentavam sobre os canais do governo. Agora vemos que não é como nos contaram, como esperávamos. O dinheiro está bloqueado. Diz que esse crédito deve ser assinado e aprovado por Orbán, porque tudo isso aconteceu sob Orbán. E ele também não promete uma entrada acelerada da Ucrânia na União Europeia. Também não haverá tropas húngaras no território da Ucrânia. Por que a oposição mudou? Ou será que não o entendemos? Bem, foi isso que dissemos. Nunca considerei Orbán pró-Rússia. Também nunca achei que Magyar fosse amigo da Ucrânia lá e mudasse de lado aqui. Magyar não mudou de lado. Magyar, segundo seu programa, não diferia muito de Orbán.
Apoiei Orbán agora, mas nunca falei mal de Magyar e nem pretendo, pois sei muito bem. Apesar de ter globalistas por trás dele, ele vai fazer o que for vantajoso para a Hungria. Ele é pró-húngaro, não é pró-ucraniano, nem pró-russo, mas sim pró-húngaro. Sobre o empréstimo. Amanhã, dia 17 de abril, as negociações serão retomadas. A Hungria terá a palavra decisiva nisso. E quanto a Magyar, você bloqueia ou não bloqueia? Vamos todos ver. E aqui não se trata de ser pró-Rússia. Minha previsão. Magyar não vai ceder em nenhuma questão. Vai bloquear, criticar a guerra, mas seguirá comprando energia da Rússia, o que é lógico para eles. Alguém acha que a Hungria vai ficar falida só para agradar a Ucrânia, só porque não negociam com o Putin. Isso é uma completa tolice. Só criança pensa assim. A vida real é diferente. E quanto ao empréstimo especificamente, na minha opinião pessoal, ele vai ceder. Esse empréstimo não será concedido logo, nem rapidamente, mas até o final deste ano eles vão dar. Porque por trás dele estão os globalistas. E vou explicar por que penso assim. Como agem os globalistas? E o Soros? No início, ele usava seu próprio dinheiro. E depois, ele inventou um esquema genial com organizações não governamentais que são financiadas pelos contribuintes dos Estados Unidos. Vejam só, a guerra será financiada pelos contribuintes da União Europeia e o principal é a guerra. É preciso uma guerra, liberar 90 bilhões que vão para certas áreas onde eles fazem lobby. Todos vão ganhar muito dinheiro. Além disso, vão enfraquecer a Rússia e ainda se vangloriar. Como estamos punindo o Putin? Mas as pessoas não entendem. Dos 90 bilhões, 30 bilhões vão para cobrir benefícios sociais e dívidas anteriores. 60 bilhões nem sequer entrarão na conta. Isso vai direto para armamentos. A Europa vai nos dar armas velhas, totalmente obsoletas. Com esse dinheiro que a Ucrânia pega emprestado, vão fabricar armas novas para si mesmos. Se eles conseguirem fazer isso, de acordo com as regras do negócio, eles são simplesmente geniais. Mas você pode imaginar, Tatiana, você faz um empréstimo, eu faço um empréstimo em seu nome para comprar um carro e fico andando com ele. E para você, eu dou o meu velho. Vocês pensam, estou feliz, pago o empréstimo de um Mercedes para você, mas ando de Daewoo-Lanos. É basicamente isso. Não entendo a posição do nosso governo sobre o empréstimo. O que você disse é verdade. Nem vale a pena falar que o governo se preocupa com o povo. Para que eles querem isso se esse dinheiro não vai chegar até eles? Esse dinheiro, os europeus dizem, vocês vão gastar com defesa do jeito que a gente determinar. Eles vão indicar qual fábrica e para quem pagar pelos drones. Todo esse dinheiro deve ser devolvido. Então, qual que é o sentido do nosso governo lutar se eles não vão ter esse dinheiro de qualquer jeito? Nosso governo não se importa. Eles não pretendem pagar essas dívidas. Eles não ligam para o destino dos ucranianos que estão assistindo essa transmissão agora. Mesmo apoiando Zelensky, saiba que ele e eles não se importam com vocês. O objetivo dele, esse método, é se manter no poder e continuar a guerra, não recuar para salvar a própria pele diante de Putin, como um cara durão, de crivi e ri, cheio de complexos. Sim, comigo tudo, lá outro tipo de abordagem não funciona, simplesmente não funciona. Ele tem um interesse próprio, bem definido. Vamos pegar um cidadão comum da Europa que paga esses impostos. E vamos lembrar que ontem a Rússia publicou os endereços. Em quais países do mundo estão localizados os lugares onde são produzidos drones ou outros meios de defesa e que são enviados para a Ucrânia? Esses locais foram publicados e foi dito que podem ser alvos de ataque, porque esses países financiam o inimigo, ou seja, nós, a Ucrânia, e nos fornecem essas armas. Para que serve tudo isso para o cidadão europeu comum que entende que sua casa, escola ou creche está localizada perto desse lugar? Ele vai olhar no mapa porque tem um endereço e entende, eu moro aqui, tenho que pagar impostos, meu governo vai pegar esses impostos, 40% do meu salário para que eu esteja em perigo. Por que os eleitores precisariam disso? Não, você entende, não é o Putin que pergunta para eles. E a Rússula também não pergunta. Então, o que foi isso? A KGB publicou os endereços das fábricas onde são produzidos os drones. O europeu, veja só a ideia, o europeu, você está certo, deve ler isso e pensar. Espere, nós não estamos em guerra agora, a situação econômica está muito ruim na União Europeia e agora ainda vão bombardear nosso país?
E você entende, você falou sobre as pessoas. Mas tem mais. Isso tudo não custa só algumas moedas. Ainda existem os donos dessas empresas. Lá também tem complexo militar e industrial privado. Complexo militar e industrial lá também é privado. Então, e o proprietário privado pensa, espera aí, agora pode ser que um míssil me acerte por causa disso, minha empresa que vale dezenas ou centenas de bilhões de euros, e o que eu vou fazer então? E a própria União Europeia pensa, então a gente está se colocando sob risco de ataque? Não há nada de fantástico nisso, e dizer se acredito ou não é inútil tentar adivinhar. A KGB age assim, sempre chacoalhando armas. Dizem, se ajudarem a Ucrânia, vamos bombardear. Há alguns meses ameaçaram a Alemanha, lembra? Bombardear lá é como eles agem, é assim que funciona. Eu diria que é um passo político. Pensem duas vezes, precisam disso ou é melhor encerrar. Mas não vai funcionar. Já digo logo, a Europa vai, de novo a Europa, o tempo todo, todos, os líderes da União Europeia vão continuar fazendo isso. Que esses eleitores europeus, eles não escolheram a Úrsula, eles a receberam de bônus junto com essa União Europeia, mas eles escolheram seus próprios governantes e só nós é que temos prêmio, nós não temos liberdade de expressão, prêmio é o que temos. Eles provavelmente não têm um prêmio como o nosso, mas eles podem recorrer ao representante do governo e dizer que são contra, que não querem financiar isso, que não querem essa guerra, esses impostos. Por que precisamos disso? Por que as pessoas não fazem isso? Porque lá aconteceu a mesma situação que aqui. Tatiana, bem, na Alemanha, o que assistem principalmente é a Deutsche Welle e leem o Bild. São dois porta-vozes dos globalistas de esquerda que dia e noite atacam o Trump. Dia e noite falam sobre a terrível ameaça do Putin. E por trás de tudo isso estão os fracassos econômicos. Infelizmente, eu torço pela União Europeia, mas são os fracassos econômicos da União Europeia. E tudo isso precisa ser escondido. Lá na França, funcionam as mídias estatais próprias. Lá é assim. E em cada país, as pessoas meio que vivem em outra realidade. Elas vivem em outra realidade. Por isso, agora nos Estados Unidos criaram um site. Se bloquearem fontes de informação para europeus, os Estados Unidos vão publicá-las em seu próprio site. É para evitar que as pessoas sejam privadas de informação. Por que eles consideram Elon Musk inimigo e pressionam tanto o Durov? Não podemos deixar a pessoa saber como fazem com o nosso povo. Não se pode deixar a pessoa saber aquilo que, por exemplo, estou contando agora. Ela deve pensar, ela deve ter apenas duas preocupações. Então, primeiro, Trump é ruim, por isso nossa economia está ruim. E agora todos nós devemos nos unir, pagar mais impostos, ficar calados e não exigir nada, porque Putin amanhã na PD... Como dizia Poroshenko... É isso, fácil de manipular. Na verdade, talvez não ataquem, pois faltam recursos por enquanto. Isso depende dos europeus, certo? Isso depende dos europeus. E essas pessoas, os europeus, podem perguntar aos seus líderes: por que estamos comprando petróleo deles, se temos medo deles, porque eles podem ir à guerra contra nós, e nós vamos construir nossas fábricas, eles vão nos bombardear com mísseis. Por que devemos fazer isso? Por algum motivo, não fazem essas perguntas ao governo. Eu já disse para vocês, porque estão assustados, isolados da informação e assim por diante. Mas o fato é esse. A Europa agora paga 2 bilhões de euros por mês para Putin pelos recursos energéticos, enquanto Trump fornece 2 bilhões por mês em ajuda. Entendem? E a propósito, nós falamos sobre esse crédito e esse programa Purell, pelo qual a OTAN compra armas para a Ucrânia nos Estados Unidos. Agora, com esse crédito, eu acho que não vão comprar nada do Trump, por princípio. Em princípio, nada para não afetar a economia americana. Vão encomendar dos europeus. E como isso para Zelensky, na minha opinião, segundo o plano deles, olha só, nós somos independentes de vocês. E aí Zelensky ainda vai fazer mais algumas escolhas e ainda vão cortar o acesso às informações de inteligência. Enfim, você entende, Tatiana? Tudo isso que estamos discutindo há meia hora, no final das contas, a pessoa precisa saber como raciocinar sobre isso. Tudo isso vai levar ao fim da guerra ou só vai inflamar e prolongá-la? Se houver chance de acabar, há chance de viver e os mísseis não cairão mais. Se continuar, lembre do horror de ontem que muitos de nossos telespectadores viveram. Obrigado. O presidente assinou uma lei que obrigará os ucranianos a pagar 5% de imposto militar por mais 3 anos após o fim da guerra. O dinheiro deve ir para a defesa e reconstrução, mas há um ponto interessante.
No mesmo documento, os parlamentares incluíram, por assim dizer, por vontade própria, uma norma que isenta os deputados de prestar contas sobre as compensações orçamentárias. Ou seja, agora, de acordo com essa emenda, nessa mesma lei, os deputados podem, por conta própria, decidir o destino dos recursos que lhes são concedidos para quê? Para viagens pela Ucrânia, aluguel de moradia, hotel para despesas parlamentares. Antes era preciso prestar contas, mas agora não, pois a norma está na lei do imposto militar. Como você explicaria isso? Liberdade da pobreza. Então, esse imposto militar deve ser o próximo a ser cancelado quando a nova Verkhovna Rada entrar no parlamento na próxima legislatura. Quando quer que isso aconteça, eles cancelam imediatamente e é preciso reduzir todos os outros impostos. Isso precisa ser cancelado imediatamente. Isso é tudo uma bobagem, pura bobagem. Imposto militar em tempos de paz é bobagem. E para quem não sabe, o imposto militar que foi criado por Poroshenko na época, 1,5%, quando tínhamos a ATO. Esse dinheiro não ia para um fim específico, como se fosse só para o complexo militar industrial. Ele ia para o orçamento geral, que é desviado. É isso. É isso que as pessoas precisam saber. Tinha outra pergunta, sobre como hoje o monitoramento financeiro dos deputados foi flexibilizado. O Banco Nacional da Ucrânia, sim, apareceu essa informação. O que eles precisam fazer? Se o Banco Nacional confia de alguma forma nesse deputado, não só no deputado, mas também no parlamentar, no ministro, no juiz, no promotor, nos parentes próximos deles, nas pessoas politicamente expostas. Se o risco do cliente deles for baixo, isso é determinado individualmente pelo banco. Se não houver suspeita de lavagem de dinheiro ou terrorismo, então o Banco Nacional da Ucrânia não irá realizar isso. E perguntar de onde vem o dinheiro deles, se esse valor for menor que 400 mil e ainda passar pelos cartões de salário. Então estou explicando para você de forma breve. Para um ucraniano comum, ou seja, sem cargo no poder, o monitoramento financeiro vai investigar cada centavo. Esse homem não tem acesso, esse ucraniano, não tem acesso ao orçamento para roubar alguma coisa. Estamos falando do dinheiro suado dele, do dinheiro pessoal dele. Os deputados e outros como eles têm acesso ao cofre, são ladrões, todos corruptos, e o monitoramento financeiro não vai mexer com eles. E eu sempre disse, esse país, eles escreveram leis ruins para nós, ótimas para eles, ou escrevem de forma que nós temos que cumpri-las, mas eles podem não cumprir. Quando se trata de muito dinheiro, isso passa fora do sistema financeiro da Ucrânia, por offshores, por jurisdições financeiras mais favoráveis. Um pequeno ou médio empresário na Ucrânia raramente consegue isso, talvez o médio em alguns casos, só. Então, pessoal, pensem, e todas essas conversas sobre o que vocês começaram o programa, que às vezes eu respondo de forma rude para as pessoas, vocês acham que eles vão responder bem para vocês? Eles vão vestir uma camisa bordada ucraniana, cantar em ucraniano e dançar muito na sua frente. Eles dizem ser patriotas, as 9H colocam a mão no peito e cantam o hino. No fim, te roubam e tratam como lixo. É uma questão de escolha. Ou você só quer o enfeite ou seguir em frente. Proponho avançar. Essa libertação da pobreza. Entende que esse projeto de lei, que agora a lei que os deputados aprovaram ainda precisa ser assinada pelo presidente, tira das pessoas a única moradia, se essas pessoas tiverem dívidas. Se, por exemplo, elas não conseguiram pagar as contas de serviços públicos. E o Banco Nacional da Ucrânia não vai monitorar o deputado em quem confia, de alguma forma confia. Ou seja, isso é uma instrução direta ao deputado ou ao ministro, por parte do Banco Nacional da Ucrânia. Me dê um suborno, eu não vou te fiscalizar, faça o que quiser, não é verdade? Bem, é assim que parece. Veja, lá, cada banco vai analisar individualmente, seja o Banco Nacional da Ucrânia ou um banco comercial. Cada um vai analisar. Não sei ao certo, mas 400 toneladas não são do Banco Nacional da Ucrânia. Provavelmente não é do Banco Nacional da Ucrânia. O banco só emite diretrizes e instrui os bancos a decidirem. O último exemplo é Gorokhovsky. Você acha que Gorokhovsky tem boas relações com muitos políticos ou relações de negócios? Claro que sim. Claro. E o outro? Claro. Sobre os bancos estatais, nem precisa falar. É tudo panelinha. E o Banco Nacional acha difícil ter boas relações? Isso é história de clã. Lá tem 2.000 pessoas muito bem alimentadas. Eles trabalham com finanças, são os primeiros a imprimir dinheiro, os primeiros a saber de tudo. Enfim, é a isso que chegamos mais uma vez. É um bom sistema para seus privilegiados. Esse não é um país para o cidadão.
E esse é o cidadão para o Estado. Eles estão sem monitoramento financeiro, sem processos criminais, sem responsabilidade, sem eleições. Me desculpe. Uma pessoa comum pode ter seus bens tomados, mesmo com pequenas dívidas, ao estar sob monitoramento financeiro. Afinal, isso é para privilegiados ou para o povo? É isso, e é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complicado há anos. Você mesmo disse, já faz 5 anos que estou explicando isso. Basta acordar e adotar novos critérios, pois agora eles estão escolhendo, já vejo postagens sobre isso. Eu votei no Buda 9, porque ele está lá, ele é respeitado lá, é assim, assado, de todo tipo, sabe? Eu raramente faço isso, escrevo comentários. Tudo bem, você fez uma descrição tão ampla, eu não sou contra o Buda 9. Esse é um bom exemplo, foi a mesma coisa com o Zaluzhny. Escreva qual é a orientação política do Budanov ou do Zaluzhny. Comunista, socialista, capitalista, escreva as opiniões dele sobre a vida. E onde é possível ler ou ouvir as opiniões declaradas dele, para que ele diga: pessoal, eu defendo isso, isso e isso, eu vejo a Ucrânia parecida com tal país, esse é o sistema, isso nós pegamos desse país e isso precisa ser feito assim. Então vocês não ouviram isso, não há nada para discutir agora, se é bom ou ruim, vocês não ouviram isso, mas já estão dizendo que votariam. É sobre isso que estou falando. A conclusão é que essas pessoas não querem ideias, mas sim a imagem de um tiozinho criada pela TV e imprensa, e é por essa imagem que escolherão o próximo político. Então essa é a posição de crianças pequenas e imaturas ou de adultos imaturos. Os problemas urgentes dos ucranianos, o governo que escolhemos para que fossem servidores do povo e fizessem o que o povo precisa, nós não conseguimos influenciá-los. Alguém comenta sobre o programa de ontem com Evgenia Karimova, dizendo que tem um problema urgente, mas ninguém explica como resolver. Não sei se é homem ou mulher, mas a pessoa diz: minha casa em Mariupol foi destruída, e ao entregar os documentos informaram que só quando Mariupol for libertada, uma comissão avaliará os danos. Meu telefone quase caiu da mão. Eu estava justamente mostrando fotos das ruínas da minha casa, entende? As pessoas ainda não receberam moradia. Especificamente para Mariupol foram destinados 800 milhões de hryvnias este ano, para 2026. Essa pessoa escreveu um comentário, mas ninguém presta atenção a essa questão. É um problema urgente, não é algo efêmero, é urgente. Como dar moradia para essas pessoas? Como garantir que elas não fiquem na rua, na sua opinião? Olha, vou te dizer logo, eu não tenho acesso ao gabinete, não vejo todo o panorama e com certeza não vou inventar uma solução em 1 minuto para um problema que foi criado por Putin e Zelensky. Se você está me perguntando conceitualmente, o Estado pode não dar um apartamento para as pessoas, mas sim pagar em dinheiro, depositar na conta. A pessoa vai decidir se compra um apartamento em Sumy, em Kiev, em Lviv, ou até mesmo se vai embora da Ucrânia, simplesmente pegando esse dinheiro em espécie. A pessoa é quem deve decidir isso. Isso é a primeira coisa. A segunda. Agora fico em silêncio, vejo telemaratonas, todo tipo de besteira, esses contratos em cidades já tomadas por Putin, fora do nosso controle, tudo isso é dinheiro. Mas o principal é, por que a União Europeia não ajudaria financeiramente essas pessoas? As pessoas perguntam, talvez não nos deem dinheiro para armas, mas podem dar 10 bilhões de dólares como empréstimo, não como presente, mas para ajudar quem perdeu tudo e decidam o que fazer. Provavelmente comprariam um novo apartamento em outra região da Ucrânia, injetando esse dinheiro na economia local. Entende? Isso ainda é um ponto positivo para a economia, para o PIB. Isso, de certa forma, movimenta as coisas. Нет. Não, eles realmente não ligam, simplesmente não se importam. Ontem, uma seguidora me contou uma história sem revelar detalhes, pois estava em um evento especializado. Lá havia muitos desses bonitões de relações públicas que comentamos. Um militar fez uma pergunta e um recente herói da corrupção respondeu: "Vamos te ligar." Esse tipo de pergunta, falamos depois, ou simplesmente ignoram. Mas eles fizeram um grande evento, dizendo que ajudaram os militares, ajudaram os civis, a Ucrânia está salva, doem dinheiro, vai ficar tudo bem. Isso tudo está bem na superfície. Claro, vejam, conto tudo isso agora e os inteligentes já entendem. Assim, vou parecer bom e dirão: Elisei, você é tão inteligente, está nos desmascarando. Ruim, então é ruim.
Políticos precisam chegar ao poder para resolver essas questões, não apenas afirmar que temos problemas ou estamos em tragédia, pois isso já sabemos. Nós mesmas queremos viver sem guerra, mas enfrentamos problemas urgentes diariamente que precisam ser resolvidos. E sobre a barragem, vou te perguntar, porque as pessoas também escrevem muitos comentários sobre isso, sem saber se devem ter medo ou não. No dia 14 de abril, os russos lançaram 6 bombas aéreas guiadas contra a barragem de Pecheniri. E dizem que se ela for destruída, o reservatório será destruído e Kharkiv ficará sem água. Especialistas dizem que é muito difícil destruir uma estrutura dessas, porque elas são projetadas para suportar grande pressão. É preciso colocar explosivos por baixo, colocar embaixo e só então detonar e assim destruir a estrutura. Agora vemos que o setor de energia está sendo bombardeado e agora o sistema de água, a estrutura hídrica, está sob ataque. Isso é realmente perigoso? Os ucranianos podem, pelo menos por enquanto, não se preocupar com a possibilidade de barragens serem explodidas ou reservatórios serem destruídos? Não vou assustar nem acalmar as pessoas, pois não conheço a situação por dentro. Assustar as pessoas é inútil, mas Putin tem esses planos e isso não é segredo. Também não vou tranquilizá-los sabendo quem governa o país. Um conselho simples e básico. Monitore todas as informações, não confie apenas nas fontes oficiais, verifique tudo novamente, confie na sua intuição. Mas claro, sempre tenha uma coisa em mente, o Estado sempre vai enganar. Para finalizar nossa conversa, gostaria de perguntar sua opinião sobre Yulia Tymoshenko. Agora, de acordo com a decisão do tribunal, ela já pode sair do país. Circulam opiniões na internet de que ela vai para a Croácia. Na Croácia, ela vai se encontrar com líderes de 65 países. Esse encontro não será sobre a paz na Ucrânia, mas as pessoas têm esperança de que talvez ela fale e transmita a opinião dos ucranianos sobre como eles querem a paz. E talvez ela seja a única pessoa a fazer isso. Que pode criar um governo de transição, que depois assinará esse acordo de paz com Putin. Governo de transição, Tatiana, é uma ideia absolutamente tola e estúpida. Essa é a minha resposta pessoal para você. É uma ideia absolutamente tola e estúpida. Nele estarão Poroshenko, Tymoshenko, Kira Rudik e outros. É só isso. Isso não vai levar a nada. Precisamos de eleições democráticas. Todos os partidos que quiserem, todos os candidatos que quiserem. E o povo escolhe. Tudo isso é apenas redistribuição de poder. É a primeira vez que ouço sobre Tymoshenko indo à Croácia para encontrar alguém. Posso te dizer o seguinte: ela tentará desestabilizar o regime de Zelensky e removê-lo do poder. Eu vou apoiar. Bem, é a democracia política. Eu apoio tudo isso. Se estamos falando sobre isso, eu já sei de onde vem o vento. Provavelmente, Dorotite já está em êxtase lá. Agora o cara da Tymoshenko vai salvar tudo. Eu não sou contra Tymoshenko, Poroshenko, Zelensky e nem mesmo contra uma Kira Rudik qualquer. Eu sou contra esse sistema. Contra o sistema. Como opositor desse sistema, não vou dizer Tymoshenko vai salvar todos. Ela também é contra, entre outros pontos. Situacionalmente, nós somos aliados, mas quando se trata realmente de eleições, é claro que somos totalmente adversários ideológicos. Eu vou além e digo mais para vocês. Não quero ofender, magoar ninguém, nada disso, mas a próxima pessoa na Ucrânia, seja para o cargo de presidente ou deputado da Rada Suprema, não deve vir de velhos ciclos políticos. Todas essas pessoas devem ser esquecidas, pois todas contribuíram para a situação atual. Vocês podem insistir que a culpa é só do Putin. Mas Putin é uma consequência, não a causa. Consequência, não causa. Existe Taiwan, por exemplo, um país que os Estados Unidos nem sequer reconheceram oficialmente, mas que é seu aliado. Ao lado está o monstro chamado China, e Taiwan segue firme até hoje, apesar dos gritos. A culpa é dos comunistas, do Xi Jinping, de quem veio antes dele. Todos vocês são canalhas malditos. Sem vocês, haveria sucesso. Mas Taiwan criou um país incrível, único no mundo a produzir chips essenciais para toda a indústria de TI e inteligência artificial. Só agora os Estados Unidos começam a fazer algo semelhante. E por que a China quer conquistá-los? Eles não precisam dessa ilhazinha de terras cossacas. Eles precisam das tecnologias, dessas tecnologias aí. Entende? Para a China isso é quase nada, mas precisam das tecnologias. Já a Rússia quer nos conquistar, não por causa das tecnologias da Ucrânia, nem por nada desse tipo.
Isso são essas ideias imperialistas do Putin de que nós não somos um país. Tudo é dele. Aí tem Lenin, tem Stalin, tem Khrushchev. Essas incursões na história. Sinta a diferença. Drotich, sobre Timoshenko, confirmei que houve decisão judicial permitindo sua viagem ao exterior. Há informações de que ela vai para a Croácia e sobre outros líderes também. Mas o que ele diz? O objetivo dele é vir para a Ucrânia livremente. Para que ele possa simplesmente voltar para casa quando quiser, sem ter medo desse governo, assim como todas as pessoas. Інші українці бояться переслідувань влади. E ele diz que não importa para ele quem vai negociar com Putin. Se alguém fosse para essas negociações, assinasse um acordo de paz, anunciasse eleições e nessas eleições fossem todos que quisessem da maneira que pudessem. Apoio. Apoio. Pode concluir. Você tem esperança de que Timoshenko precise disso? E se isso for necessário, então Dorotite vai nos dizer sobre isso. Bem, provavelmente ela já se descreditou naquela época. E é necessário que haja uma rede, um grupo de pessoas que apoiem essa iniciativa que ela apoia. Já temos isso, pessoas trabalhando pelo bem da Timoshenko? Ou ainda não temos? Temos que esperar. O Dorotite te influenciou mesmo quando a Timoshenko ou alguém de confiança me ligar, contar o plano e perguntar se posso apoiar, aí discutiremos com você. E quanto ao que o Dorotite inventou, eu não entro em grupos dos outros. Mais uma vez, digo, como empresário, é claro que eu sei o que são negócios, acordos, alianças situacionais, mas eu definitivamente não entro em grupos dos outros. Quando eu tiver informações de primeira mão, vou sair e dizer: Tatiana, vou apoiar Timoshenko ou até mesmo Poroshenko. Mas, no sentido global, se amanhã eu souber que Timoshenko pode ir assinar a paz com Putin, é claro que eu vou apoiá-la. Mas essas conversas de que depois vão fazer eleições democráticas para nós, eu duvido muito. Dorotite, eu entendo. Aliás, ele também está em exílio político, no fim das contas. Ele foi embora por questões e ameaças pessoais. Não pode voltar assim como eu. Você pode imaginar o que está acontecendo com este país? A questão era a guerra. Dorotite e eu vivemos isso. Trata-se de poder. Não se pode voltar para casa e ver a família. No meu caso, ainda há repressão contra meus familiares. Então, eu estive recentemente em uma rádio canadense e uma pessoa ligou e descobri que ela é da Ucrânia, mas mora no Canadá. E ele me diz: você está errado, Zelensky é o melhor, qualquer um faria o mesmo. É exatamente isso, Tatiana. Foi a isso que esses prêmios levaram que discutimos hoje, nesses tapinhas nas costas de reis, beijinhos de lordes, de Tsar Mar, de todos eles. Tudo isso levou a isso, criaram dele esse Churchill do AliExpress. Não dá para se desgrudar dessa Timoshenko. Na sua opinião, ela é de um partido da paz ou da guerra? Porque a gente nem sabe qual é o partido da paz. Só podemos supor que há os dois lados. Quem pertence a qual grupo não está claro. Eu tive debates inteiros sobre esse termo com Mazishuk em outro canal, sobre Partido da Paz e Partido da Guerra. Eu não sei quem está do lado de quem. Eu sei que Timoshenko, como todos os outros, coleta pesquisas sociológicas, identifica pontos sensíveis, ou Goncharenko vai ao povo, e aquilo que hoje é importante para a popularidade, ela vai dizer. Depois ela pode desaparecer por 6 meses, sem contato com vocês. Depois surge um assunto, ela aparece, grava um vídeo e ela faz o vídeo naquele mesmo estilo e entonação, em tudo, como ela fazia desde os tempos de Acabou Tudo. Isso foi naquela época, sabe? Na crise de 2008. Já se passaram uns 20 anos, esse é o problema. Se eu soubesse sobre Timoshenko, seu programa é claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda não sei pelo que Timoshenko luta. Ela trabalha pelas pessoas e pela Ucrânia. E pelo adicional? E pelo adicional? Pelo adicional? E claro, não tirar tudo dos oligarcas. Obrigada. Nacionalização, mas parece que falam muito sobre isso, realmente falam muito, porque talvez ela tenha criado uma rede de pessoas que trabalham para ela. Era isso que eu queria te perguntar. Claro. Claro, ela criou uma rede, ela paga para muitos, naturalmente. Mas claro, isso tudo nem chega perto. É incomparável com o que faz Zelensky. É aí que está a rede. Na Ucrânia inteira, praticamente todo mundo. Eles alcançaram até grandes nomes de língua inglesa, onde antes o acesso era proibido, disso tenho certeza. Eu simplesmente fiquei chocado. Recentemente fiquei chocado com alguns exemplos.
Timoshenko provavelmente tem orçamento mais modesto e faz o possível. Ela é organizada, monta alianças e é natural haver políticos ou palestrantes ligados aos oligarcas de estimação. Ela os enfrenta no programa, mas fora dele faz acordos. Já se reuniu várias vezes com Igor Valerievich, discutiu, brigou e depois se reconciliaram. Você pensa, vou tirar tudo de você, sou contra você, mas me apoie nas eleições. No orçamento da campanha, deem alguma coisa. Isso é só uma piada, mas nem engraçada é. Lembro da transmissão com Ermolaev. Ele disse que os oligarcas já não influenciam mais em nada, que já está se formando um novo tempo, que também é necessário um governo tecnocrático que substitua este, porque ele diz que é preciso fazer mudanças agora, não esperar por nada, este governo não vai fazer a paz, é preciso agora criar um governo de quem? De empresários, de gestores. Ele diz que devem ser bons gestores, bons empresários, mas não mais oligarcas, porque a fase e a época deles já passou. Tatiana. Como é que empresários podem formar um governo? No geral, eu apoio a tese dele, ideologicamente falando. Empresários, esses gestores, sim. Só que como eles podem chegar lá, se dentro das paredes da Rada Suprema estão pessoas completamente diferentes? Agora vão ligar para Poperechnik ou Lisevich, pois sem vocês a Ucrânia desmorona. Venham urgente salvar. Não sabemos o que fazer, eles sabem. Lá há outras tarefas. E ele está certo. Então eu tenho uma pergunta. Por que precisamos formar algum governo se podemos simplesmente realizar eleições? Vamos permitir que todos os partidos se registrem, que todos os candidatos se registrem e que os partidos, quero dizer, possam registrar seu partido tranquilamente e não como acontece na Ucrânia. Para isso, é preciso sabe-se lá o quê? E Zelensky proibiu o registro durante a guerra. Nas eleições, as pessoas escolhem, não precisa inventar governos. Mais uma vez, isso é só redistribuição da mamata, da influência, nada além disso. Isso beneficia Poroshenko e Timoshenko, pois agora tem algum poder, enquanto Zelensky tem tudo. Eles buscam mais equilíbrio, mais poder e mais mamata. Na verdade, aí o Poroshenko vai conseguir mais comissões, mais cadeiras ministeriais. E tudo isso, sabe como é? Esses ministros compram seus cargos com dinheiro. Se você comprou um cargo por 5 milhões de dólares, vai querer ganhar 50 para recuperar o investimento, pagar patrocinadores e ainda lucrar dezenas de milhões. Não é possível organizar eleições porque o governo não planeja isso. Todos concordam que é preciso fazer a paz, menos o governo que não a faz. O parlamento é inativo. Então, ao contrário, o parlamento deveria anunciar que primeiro a guerra termina, depois as eleições. Ou seja, esses processos ficam girando em círculo. Eleições e fim da guerra são impossíveis com esse governo. Então, para sair desse círculo vicioso, é preciso criar um governo provisório de salvação nacional, eleger um novo presidente da Rada Suprema que assinaria o acordo e anunciaria a preparação para as eleições. Então, as pessoas poderiam votar em quem elas quisessem. Se essa opção, que você insiste tanto, fosse possível, então agora o parlamento teria se revoltado e feito, lembra aquilo que eu contei e discuti com Kupri? Eles se reuniriam em outra sala, escolheriam outro presidente, como você disse, ou teriam iniciado o impeachment de Zelensky, ou assumido o poder diretamente, como previsto em uma república presidencial parlamentar, e começado a agir assim. Nada disso está previsto. Existem algumas coisas que podem nos ajudar aqui. Uma rebelião total do povo, mas não significa que vão sair destruindo tudo. Como posso explicar isso melhor? Qualquer pessoa que está nos assistindo agora perceberia que existe 100% de insatisfação do povo, só de olhar as redes sociais. É quando de todos os lados só se fala disso. Hoje, para ser honesto e direto, isso não está acontecendo. Segundo, Budanov tem relação tensa com Zelensky. Agora ele afirma, não temos drones, é um Lego feito com peças chinesas, sem tecnologia própria. No dia seguinte, Zelensky lança, olhem só as nossas armas. O estúdio Kvartal 95 faz um desenho animado dos Transformers. É mais ou menos assim. E depois, a segunda questão sobre a igreja, sobre esses patriarcados. Isso é uma coisa, Budanov é outra. Ou esperar até que algo aconteça lá e Budanov assuma o controle. Ou há uma terceira opção. O presidente Trump agora está realmente sério. Amanhã anuncio as transmissões ao vivo, então apareçam às 20 horas no meu canal. Nos Estados Unidos, começaram processos criminais no nível da inteligência sobre o impeachment de Trump em 2019, no qual Zelensky está envolvido. Agora vão surgir documentos muito sérios.
E eu digo a vocês que talvez, se tudo isso avançar ativamente, se tal decisão for tomada nos Estados Unidos, então Kushner e Witkoff virão até Zelensky para impor um ultimato. E aí, tipo, vamos lá, talvez você veja Donbass e a gente te oferece isso, a gente te oferece aquilo. Não. Então, já digo de cara, com Zelensky é inútil. Ou seja, você espera eleições este ano, que talvez Kushner e Witkoff estejam fazendo as coisas, então pode-se anunciar as eleições, não precisa de nenhuma salvação nacional, simplesmente quem quiser vai para as eleições e as pessoas escolhem quem elas provavelmente já decidiram até esse momento. Тому що Вроде люди нет. не визначилися. Muitos não. No que você disse, eu acredito. Estamos conversando em meados de abril. O presidente Trump colocou condições para Zelensky, sua equipe. Até 15 de junho, Trump faz aniversário dia 14. E simbolicamente conto até lá. Mas até 15 de junho havia a condição de anunciar as eleições. Ninguém vai anunciá-las. Estou dizendo o que sei com certeza. A Ucrânia tem mais alguns meses. Depois disso, haverá processos irreversíveis. Este é o último momento para negociações de paz. Caso contrário, tudo mudará. Outra vida, outra guerra. Sei exatamente do que falo. Mas continuo acreditando que haverá pressão. Se não for na primavera, então no final do verão. Se não for no verão, então no outono. Antes das eleições de meio de mandato, realizaremos eleições na Ucrânia. Continuo acreditando nisso, insisto, isso é possível. Se será assim ou não, não posso dizer com certeza. Agradeço pela conversa. Espero que até o outono nosso canal alcance pelo menos 100 mil inscritos. Por hora vocês têm mais de 300, nós gostaríamos de pelo menos 100. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam nossos vídeos e compartilhem nosso vídeo. Escrevam comentários sobre a nossa conversa. Timoshenko, Poroshenko, novos candidatos, o que vocês já decidiram, o que é importante para vocês, sobre o que gostariam de ouvir e falar. E então, pessoal, como vocês se sentem nessa situação? O quão próximos estamos dessas mudanças que poderíamos mostrar nas eleições? Ou estamos tão distantes delas quanto de Marte? Obrigada por estarem conosco. Até a próxima.